Olá pessoal, dando continuidade aqui àquela abordagem sobre as funções de cada região da orquídea. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade falando mais um pouquinho sobre raízes. Eu iniciei falando no vídeo anterior, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu acabei dividindo em dois momentos. E hoje eu vou dar continuidade falando de uma outra função também muito importante. No vídeo anterior eu falei da função que as raízes têm de absorver água e nutrientes. E hoje eu vou falar também de uma outra função também muito importante e que, assim como a absorção de água e nutrientes, as raízes também têm a função de fixar a planta no substrato, no ambiente onde ela está se desenvolvendo. As orquídeas epífitas precisam se fixar num ambiente onde ela possa receber luminosidade e umidade ambiente para que ela possa se desenvolver bem. Então, as orquídeas epífitas, que são aquelas orquídeas que vivem em cima de outras plantas, em cima de árvores, as orquídeas epífitas, elas se instalam em cima de árvores, em um determinado local onde ela possa obter a luminosidade adequada e ali as suas raízes se desenvolverem ao longo daquela árvore. Então, assim, geralmente as orquídeas elas procuram se instalar, Eu estou apontando aqui porque tenho algumas aqui no pé de caju, então elas procuram se instalar num local onde recebe a quantidade de luminosidade adequada para o seu desenvolvimento. E ali as raízes elas vão descendo ali ao longo, elas vão se fixando ali ao longo da árvore, e aquilo ali proporciona a absorção de umidade ambiente ali no interior da floresta. Quanto maior for a superfície de absorção, que é o sistema radicular, melhor a orquídea vai se desenvolver. Então, como eu falei ontem, orquídeas cultivadas em vaso, elas têm um sistema radicular muito limitado. Porque ali as raízes mais antigas elas vão apodrecendo, elas vão, digamos assim, perdendo a viabilidade e nisso o sistema radicular da orquídea fica muito reduzido. Então por isso que orquídea em vaso, se a gente não tiver cautela, ela se desidrata mais, ela não se desenvolve bem, justamente por isso. Porque orquídeas epífitas elas gostam de raízes aéreas, elas gostam de raízes livres, raízes nuas, porque é a natureza delas. Então, uma orquídea, quando a gente cultiva dessa forma, pode ter certeza que o desenvolvimento é muito melhor. E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso, de uma orquídea que eu cultivo aqui na cerâmica com raízes nuas. Tá vendo? Olha só isso aqui, ó. Olha só aqui que enraizamento maravilhoso. Tá vendo? Olha só a quantidade de raízes que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Raízes branquinhas, raízes crescendo. Aí, tá vendo? E quando a gente vê assim, essas raízes branquinhas assim, isso aqui é sinônimo de saúde. Vou virar a câmera aqui também para outra direção para eu mostrar algo para vocês. Olha aqui essas raízes aqui, ó. Raízes brancas. Aqui é sinal de que a orquídea está se desenvolvendo muito bem. Raízes saudáveis. Diferentemente de quando a gente cultiva em vasos que as raízes ficam pretas. As raízes não apresentam um aspecto saudável. E outra questão, raízes nuas, elas podem também nos indicar muita coisa. Como eu já falei, elas podem nos
indicar que a orquídea está saudável e também elas podem se tornar um indicador ambiental, um indicador de umidade ambiental. Então aqui, ó, as raízes estão branquinhas. Se as raízes estão branquinhas, igual essa outra que eu mostrei aqui para vocês na cerâmica, é porque a orquídea já está seca, ela já está precisando ser regada. Quando as raízes elas ficam verdinhas, é sinal de que a orquídea está muito bem hidratada, as raízes estão hidratadas. Então o que é que acontece? Quando a gente está iniciando, principalmente para as pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas, então o cultivo dessa forma é muito melhor do que no vaso, porque aqui a gente tem como controlar essa umidade. No vaso a gente já é mais difícil de fazer isso. Então por isso que muitas vezes as pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas, elas acabam matando orquídeas com mais frequência, porque às vezes ela vai regando, às vezes ali por cima do substrato está seco, mas lá para baixo, lá para o interior do vaso, está úmido. E aí a pessoa vai regando, começa a apodrecer as raízes, começa a aparecer doenças e aí acaba matando a orquídea. Aqui não, aqui a gente está vendo, porque olha só, tá vendo? Olha só aqui como estão essas raízes. Então aqui a gente rega, as raízes vão ficar verdinhas, sinal de que elas estão hidratadas. Quando elas começam a ficar brancas, novamente, é porque já está no momento de regar novamente. E aqui a gente vê o crescimento da raiz, a gente vê como elas estão saudáveis. Se surgir aqui alguma coisa diferente também a gente consegue perceber. Então, é por isso que as orquídeas gostam de ser cultivadas dessa forma. E outra questão, tá vendo? Eu vou fazer aqui para que vocês vejam porque é momentâneo. Aqui significa aqui, tá vendo? Raízes brancas. Vou pegar aqui o meu pulverizador. E vou regar essa orquídea aqui, tá vendo? Ela já está aqui no ponto de regar. Raízes branquinhas. Vou regar aqui para poder mostrar para vocês como as raízes ficam verdes. Prontinho. Olha só como é momentâneo. Olha, raízes verdes, sinal de que as raízes já estão hidratadas. Então por isso, pessoal, que esse cultivo aqui, ó, esse cultivo com raízes nuas é imprescindível. Esse cultivo com raízes nuas é imprescindível principalmente para as pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas, né? Porque aqui a gente consegue controlar e aqui a gente pode regar em abundância, porque rapidamente a cerâmica ela absorve o excesso de umidade e aqui o risco é mínimo da gente matar a nossa orquídea encharcada. Agora, em vasos, isso aí pode ter certeza que até você começar a conhecer os macetes, você vai matar orquídeas. Você vai matar. Então, para quem está iniciando o cultivo de orquídeas, dessa forma aqui é a melhor forma de cultivar. Ou também amarrando nas árvores, para poder a gente ir começando a conhecer esses macetes e a gente ir aprendendo a técnica e assim a gente cultivar as nossas orquídeas da melhor forma possível sem causar nenhum problema a ela. Tem uma outra questão também, pessoal. Algumas orquídeas elas possuem raízes finas, outras orquídeas possuem raízes grossas. Dentro do grupo das catleias, nós temos aqui, vou mostrar uma aqui para vocês, nós temos as catleias de raízes grossas. Olha aqui, ó, essa catleia metistoglossa, olha só aqui a grossura dessas raízes, a grossura e a saúde dessas raízes, tá vendo? Raízes branquinhas, raízes saudáveis, se desenvolvendo super bem.
E nós temos também o grupo das catleias de raízes finas, que foi essa daqui mesmo que eu mostrei para vocês. Tem essa daqui, que eu apontei a câmera também, é uma catleia metistoglossa, raízes grossas. E tem essa catleia aqui também, que é um híbrido, né, que é uma orquídea de raízes finas. E aí o que é que acontece, pessoal? Dentro desse grupo das orquídeas de raízes grossas e de raízes finas, a forma de cultivo ela acaba se diferenciando. Por quê? Porque as orquídeas de raízes finas, e isso aí eu expando, né, para outros grupos de orquídeas, como por exemplo os oncídios. Os oncídios também têm raízes finas. Eles não gostam muito de ser cultivados em vasos. Por quê? Porque as raízes acabam apodrecendo, né? As raízes, se elas ficarem encharcadas, elas acabam secando, apodrecendo e secando, e isso não é nada bom para o desenvolvimento da orquídea. Elas gostam de raízes livres, raízes nuas, para que ela possa se desenvolver bem. Com as catleias também é da mesma maneira. Claro que não como os oncídios, mas algumas catleias de raízes finas, elas preferem mais ser cultivadas em substratos que as suas raízes fiquem aparentes, fiquem livres, fiquem nuas. E aí ela vai se desenvolver muito melhor. Então, essas orquídeas, quando a gente coloca elas em substrato, a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque senão elas não vão se desenvolver bem. Porque ali vai acontecer queima, apodrecimento de raízes de forma muito mais fácil. As raízes elas vão queimar, né? Se ela, digamos assim, tiver muito contato com umidade, ela começa a queimar as pontas, tudo isso. Então, elas gostam de viver livres, e aí pode ter certeza que elas percorrem assim um longo espaço. No vaso, isso já não acontece. Fica aquele sistema radicular michuruca, aquele sistema radicular bem limitado. E outra questão, né? Fica com uma coloração não muito agradável, fica com uma coloração escura, e isso apresenta um aspecto assim de orquídea que não está saudável. Outra orquídea também aqui, que tem raízes finas, é a Cattleya forbesi. Na verdade não tão finas, mas digamos que ela fica assim no intermediário. Então ela não é tão fina, mas ela também não é tão grossa. Muito bem enraizada aqui nessa cerâmica, pessoal, tá vendo? Ela está enraizando muito bem. Olha só aqui como tá isso de raízes. Isso aqui tá uma coisa de louco aqui, ó. As camadas de raízes. Então elas gostam muito de raízes nuas. Então, pessoal, o cultivo de orquídea dessa forma não tem coisa melhor. Então, assim, como eu já falei para vocês, só para encerrar aqui o vídeo, as raízes também têm uma outra função importantíssima, que é essa aqui, que é de fixação no substrato, ou na superfície onde ela está vegetando. Então, as principais funções: absorção de água e de nutrientes e de fixação. A gente precisa conhecer alguns desses macetes relacionados ao desenvolvimento das raízes para que a gente possa ter um bom cultivo. E também temos outro gênero de orquídea aí, que são as orquídeas do grupo das vandas, que também gostam de raízes aéreas. Vanda não gosta de ser cultivada em substrato. Então, o que é que a gente pode concluir de tudo isso aí? É que orquídeas são plantas epífitas, então a gente, para poder ter um bom cultivo, a gente tem que imitar, né, o máximo possível a forma como elas vivem na natureza. E pode ter certeza que se a gente fizer isso, a gente vai ter um bom cultivo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar lá nos comentários, que eu estarei respondendo cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.